Vamos lá. Então, estamos continuando aqui a meditação. Hoje a gente finaliza o capítulo 1 do livro As Realidades da Vida Interior. Obviamente, estamos fazendo aqui uma reflexão em cima daquilo que a obra está se propondo, tá certo? Aqui a gente não está fazendo um estudo sistemático ao pé da letra, mas obviamente que aqui serve também para interpretar este primeiro capítulo de maneira prática, aquilo como fala o professor Olavo, né? Inserir a coisa na realidade. Antes da gente adentrar assim, em algumas questões, eu queria ainda persistir no tema referente à nossa dificuldade que nós temos, que é fruto aí de muitas coisas que não dá para te falar aqui, tá? Aí requer um curso para isso, sobre por que a gente tem tanta dificuldade em relação à realidade visível e à realidade invisível, tá? Realidade espiritual. Em muitos dos casos, nós estamos mais em uma materialidade do que em uma espiritualidade. Por mais que estejamos ali, às vezes, na questão da oração. Por exemplo, quantas das vezes a matéria da nossa oração são apenas as coisas materiais? E eu estou dizendo aqui que isso não é ruim, tá? Mas observe, faça uma observação agora na sua própria oração. Se a maioria do tempo da sua oração a gente não passa pedindo coisas a Deus, materiais. A gente não pede para mudar de vida, a gente não pede para ter uma vida espiritual mais profunda e, principalmente, a gente não toca aquilo que é o centro da oração, que é Deus. Conhecer mais sobre Deus, pedir que Ele ilumine ali as verdades de fé na nossa vida. Consequentemente, na nossa vida cotidiana também, às vezes somos pessoas que rezam muito, meditam muito a palavra de Deus, mas a gente não consegue, na nossa vida cotidiana, vivemos uma vida medíocre. Tá? Eu aqui dou o exemplo do Judas. Judas estava ali. Bom, Judas viu Jesus, caminhou com Jesus, viu os milagres que Jesus fez, mas mesmo assim vivia numa mediocridade. Todos nós somos, de certa forma, mais ou menos um pouco Judas, sabe? Sempre buscando somente as questões materiais. Lembrando, não estou dizendo que eles não são importantes sim, mas ele não é o ponto principal no fim último, que é Deus, tá? Ou da vida da graça que está em nós. A gente não consegue valorizar, repito, a vida familiar, não consegue valorizar os filhos, tem os filhos como um peso, tem a esposa, muitas vezes a gente está ali, diz que ama a esposa, mas a gente percebe assim, que no íntimo, esse amor é meio superficial, até mesmo com as coisas da igreja, assim, a gente está muito ali somente nas coisas nas exterioridades, e nós vamos nos fazendo daquilo que é superficial. Isso pode acontecer também com relação à questão das questões extraordinárias. A gente vai atrás das coisas apenas pelas questões extraordinárias, o que não é ruim também, tá? Obviamente que a gente pede a Deus ações extraordinárias, mas o mais importante, o que Deus aqui olha, é como a gente vive na vida ordinária. Porque é esta vida ordinária do dia a dia que importa. Eu sempre falo aos meus amigos, né? Quando eu faço aqui esta live para vocês, quando eu vou no local vou dar uma palestra, eu estou contribuindo para a graça de Deus como instrumento de Deus. O mérito é de Cristo. A grande questão é o que vale é o que eu faço no meu dia a dia. É como eu vivo aquilo que eu estou falando. E se realmente eu acredito e vivo sobre isso ao qual eu estou falando para vocês. Tá? Então aqui é de suma importância. Então São Paulo faz um comentário aqui. Eu vou pegar a primeira carta aos Romanos, quando ele faz o seguinte. Romanos capítulo 12, olha o que ele fala. Romanos 12, versículos 1 e 2. Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Ou seja, a nossa vida da matéria deve servir a nossa vida interior, a vida espiritual para Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente. Falei disso ontem. A fim de poderes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Eu preciso conhecer a vontade de Deus para poder tomar as decisões certas. Percebe isso? Mais adiante, São Paulo tem um grande hino na sua carta aos Coríntios, tá? Quando ele traz aqui a questão do capítulo 12, e ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né? Se não tivesse amor, a caridade, nada seria. E ele vai falar muitas outras coisas, né? Ainda que eu entregasse o meu corpo, capítulo 12, 13, desculpe, de Coríntios 13, ainda que tivesse toda a profecia, se não tivesse o amor, no sentido deste amor encarnado,
Porque fala a palavra de Deus na carta de São João, amemos, não só com palavras, mas com atos e ações, tá? E aqui eu não estou falando também de um assistencialismo, tá? Porque isso também pode cair no grande pecado do assistencialismo, que é diferente da caridade. Ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar as montanhas, se não tivesse amor, nada seria. E ele vai dando algumas características, né? O amor é paciente, então ele vai dando outras questões aqui, e que não estão ligados às questões extraordinárias, mas aquilo que é mais difícil na gente, a vida das virtudes. Virtudes essas que precisam do auxílio de Deus, porque nós temos imperfeições. Ele vai falar, a caridade é paciente. Tá vendo? A caridade, sempre é a caridade. É a caridade que faz. A caridade é paciente. A caridade que é o dom de Deus é prestativa. Não é invejosa, não se ostenta, não se enche de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, não se regozija com a verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo suporta. A caridade jamais passará. As profecias passarão. Eis a grande questão. Nós precisamos que a graça de Deus nos transforme em pessoas mais pacientes, mais virtuosas, e que tudo isso seja esta grande graça, esse grande exemplo para Deus. Quando a gente vê, a gente tem a mania de, às vezes, conhecer a vida dos santos apenas pelos sinais extraordinários. Veja como ele viveu as coisas. Eu recomendo aqui a vida de São Maximiliano Kolbe. Você vai ver aqui nos escritos poucos elementos extraordinários. Agora, a vida de São Maximiliano Kolbe é algo fantástico. Como ele conseguiu colocar na sua prática de vida uma vida de oração mesmo, de espiritualidade. É muito interessante. Leia a vida de São Maximiliano Kolbe. Não aquela questão mais superficial, mas livros mesmo assim, eu poderia pegar alguns aqui, mas está um pouco distante. Livros mesmo que contam os relatos das pessoas que conheceram ele. Para a gente avançar aqui, porque já fomos muito aqui em relação ao tempo, e tão importante é a vida ordinária, esse extraordinário no ordinário. E aqui a gente tem essa questão da encarnação do Verbo, por exemplo. O quanto a gente ainda tem uma dificuldade em Cristo que se encarnou. Olhe que extraordinário no ordinário. O Verbo se fez carne. Deus se fez gente. Ainda é difícil para a gente acreditar nisso. Né? A gente vai ver nos tempos da igreja ali as grandes heresias, porque eles não queriam acreditar que Deus se fez carne. Porque é o extraordinário no ordinário. A própria questão da paixão de Cristo. Deus morre na cruz. O Salvador, o Messias, morre na cruz. Está morrendo ali a nossa visão de Messias, uma visão apenas materialista. Essa é aquela questão que estava ali com os apóstolos. Aí quando Jesus ressuscita, aparecem os discípulos de Emaús. Quando ele vai explicando as Escrituras a partir daquele evento, mostrando esse mistério. E quando culmina no ápice, que é a Santa Missa, quando ele ali, celebra, parte o pão e ele desaparece. Por quê? O que a missa faz com a gente? A missa você não vê aparentemente o céu, mas o céu se faz presente ali. O Cristo se faz presente ali. Obviamente que a medida não são os meus olhos, a medida é a fé. É Deus. E está acontecendo ali para educar os nossos sentidos e sentimentos. A gente ficar apenas atrás de coisas extraordinárias que passam. Precisamos observar que a liturgia nos educa em relação a isso. Tá? Porque a gente tem que ver esta graça de Deus na nossa vida. E esta graça deve apontar o céu. Então todas as coisas que eu vivo, como eu vivo, eu preciso ver, por exemplo, minha família como instrumento de Deus, da graça de Deus ali presente, para me apontar o céu. Fim último. Quero finalizar com uma palavra aqui de São Paulo. E ainda antes de São Paulo aqui, a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz assim: a fé é a garantia ou a esperança dos bens que não se esperam, a prova das realidades que não se vê, não se veem. Foi ela que valeu os antigos o seu belo testemunho. É pela fé que compreendemos que os mundos foram organizados por uma palavra de Deus. Por isso é que o mundo visível não tem sua origem em coisas manifestas, ou seja, não tem origem neles mesmos.
Que bonito isso, que filosófico isso, que teológico isso. Finalizo de verdade com outra palavra de São Paulo. Quando ele trata aqui do 2 Coríntios 4, ele vai falar do tesouro que trazemos de Cristo, dos nossos sofrimentos, que nós sofremos com Cristo. E no final do capítulo ele vai dizer assim: por isso, nossas tribulações momentâneas são leves em relação ao peso eterno da glória, que elas nos preparam até o excesso. Até o excesso. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Pois o que se vê é transitório, passa, mas o que não se vê é eterno. Então a nossa vida deve ser uma vida em que a gente não está desprezando a vida cotidiana, mas essa vida cotidiana deve apontar ao céu. Que a Virgem Maria, Mãe Imaculada, nos ajude a realmente, ela que é porta do céu, a olhar para o céu. Salve Maria Imaculada. Sigamos.